A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, adentro da sua casa, em meio à sua família, no seu local de trabalho, enfim, onde você estiver, sempre para levar este programa Momento de Santidade, um tempo de reflexão, de nós pensarmos e mais do que refletirmos ou pensarmos, sairmos com uma proposta de ação, de atuação, em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente para a glória do seu nome. Existem dois tipos de pessoas, as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e existem aquelas pessoas a quem Deus diz, tudo bem, então faça do seu jeito. Essa frase não é minha, essa frase é de C.S. Lewis, para quem não sabe, um grande avivalista, os seus maiores escritos, as Crônicas de Nárnia, filmes que foram feitos e exibidos. C.S. Lewis disse, existem dois tipos de pessoas neste mundo. A primeira delas, as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E o outro grupo, aquelas a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. E eu pergunto para você, em que grupo você está? Você está no grupo que permite ou diz, assevera, declara, seja feita a tua vontade, Senhor? Ou você está naquele outro grupo onde Deus olha e fala, tá bom, camarada, então faz do seu jeito, seja feita a tua vontade, meu querido. O Senhor Jesus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, em uma das 7 petições, o Pai Nosso ele é dividido em 9 partes, uma introdução, uma conclusão, 7 petições no meio, e numa dessas petições, Mateus 6, verso 10, o Senhor Jesus disse, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, ou como nós oramos, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Em João capítulo 4, 34, o Senhor Jesus ele disse, a minha comida, ou seja, aquilo que eu como, aquilo que me nutre, aquilo que me sustenta, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Era o motto de Jesus, era o que o movia, era fazer a vontade do Pai, essa era a sua comida. Em Mateus 26, verso 39, quando Jesus está no jardim do Getsêmani, ele disse, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então ele estabeleceu a máxima de que a vontade do Pai, a vontade de Deus, ela precisa e deve ser estabelecida, mesmo que para isso a nossa vontade precise ser anulada. Jesus ele viveu para cumprir os propósitos de Deus, ele viveu para a glória do Senhor. Na verdade, o autor de Hebreus capítulo 1, verso 3, ele destacou dizendo que Jesus ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Então, se você quiser conhecer Deus, você precisa primeiro conhecer Jesus, porque ele é a expressão exata de quem Deus é. Ele é o resplendor da glória. Então, se isso está estabelecido, eu preciso dizer para você que Deus deseja que você e eu vivamos para a sua glória. Romanos 11, verso 36 diz, porque dele e para ele e por meio dele são todas as coisas, a ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Em Efésios capítulo 1, versos 11 e 12, diz que nós fomos predestinados segundo o seu propósito, ou seja, algo que estava assentado no coração do Pai, estava no coração do Senhor, ele tem determinado, ele tem estabelecido para você, para mim, para que nós sejamos. Viver para a glória de Deus exigirá uma mudança, presta atenção, nas prioridades, na agenda e nos relacionamentos. Olha só que coisa profunda. Viver para a glória de Deus exigirá uma mudança nas prioridades. Quais são as suas prioridades? Exigirá uma mudança nas prioridades, na agenda, e geralmente nós corremos atrás de agenda, pelo menos eu, tudo para mim é horário, tudo para mim é dia, nós temos uma agenda para cumprir, e a grande questão é onde o Senhor está nessa agenda agitada que nós temos desde o raiar do dia até o último fôlego da noite.
Então, estabelecer prioridades, cuidar com a agenda e relacionamentos, né? Viver para a glória de Deus tem a ver com edificar, erigir, construir relacionamentos saudáveis que glorifiquem o nome do Senhor. O uso do dinheiro, nós poderíamos falar aqui, poderíamos falar sobre o uso do tempo, né? A aplicabilidade do nosso tempo, né? Poderíamos falar sobre profissão, porque hoje em dia você, né, escuta os jovens falando que querem ser isso e aquilo, e eu não sei se o Senhor da humanidade, o Senhor desse mundo, o Senhor do universo, tem algo a ver, vamos dizer assim, com a escolha da profissão de um determinado jovem, de uma determinada pessoa. Então, o que eu quero trabalhar com você é de que maneira nós, você e eu, de que maneira nós podemos glorificar ao Senhor, de que maneira nós podemos exaltar ao Senhor, de que maneira nós podemos, vamos dizer assim, exaltar o nome do Senhor, vivendo para adorá-lo em primeiro lugar. Nós fomos criados e estabelecidos para adorarmos ao Senhor. E quando eu falo em adoração, você precisa entender que adoração é mais do que canto, adoração é mais do que música, adoração é mais do que celebração, adoração é mais do que oração. A celebração tem a ver com a contemplação, com a apreciação do Senhor e a percepção do Senhor em todas as coisas e em todos os lugares. Quando você sai para algum lugar bonito, paradisíaco, você olha a natureza e a natureza aponta para a glória do Senhor, a natureza aponta para um Deus Criador. Então, a adoração se processa quando você entende que Deus é tudo e Ele está em tudo que você percebe à sua volta, ao seu redor, apontando para Deus. Isto é adoração. Adoração é um estilo de vida. Se você for até os relatos do Jardim do Éden, nos primeiros capítulos, vamos dizer assim, da Bíblia Sagrada, você vai perceber que Adão e Eva, eles não tinham um horário determinado para adorar ao Senhor, eles não tinham uma banda de louvor, de música, eles não tinham um intermediário, né? Eles estavam na presença do Senhor de manhã, ao meio-dia, à tarde, o tempo todo, e aquela presença se configurava a verdadeira adoração, o tributo de adoração ao Deus Criador, ao Deus que é Pai, ao Deus que é presente, ao Deus que é o Senhor. Então eu aprendo muito quando eu olho para esses primeiros relatos de Adão e Eva no Jardim do Éden, sem aquele estabelecimento de um horário para começar, de um horário para terminar, e agora é o momento disso, agora é o momento de ofertório, agora é o momento de testemunho, agora é o momento de pregação. Nós estamos muito longe do que nós chamamos de adoração. Alguns falam, hoje é culto de adoração, como se a gente pudesse, vamos dizer assim, retirar a adoração do nosso dia a dia e estabelecer num determinado horário, levantando mãos, cantando alguns hinos. Tem o seu valor, tem a sua pertinência, vamos dizer assim, né? Porque nós somos cristãos e nós temos uma igreja, temos um pastor, temos uma liderança, vivemos em comunidade, e vivendo em comunidade nós adoramos ao Senhor, mas a adoração é mais do que isso. Então, como nós podemos glorificar a Deus? Nós podemos glorificá-lo vivendo para adorá-lo a todo instante, a todo momento e em todo lugar, sem que para isso haja uma voz de comando, algo espontâneo que sai de nós e que é elevado à presença do grande Deus, do grande Eu Sou, o Criador de todas as coisas. Segundo, nós podemos glorificar a Deus vivendo para amar os nossos irmãos. Deus, Ele ama a todos indistintamente. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou Marcos, Deus amou Pedro, Deus amou Maria, Deus amou, enfim, Deus amou o mundo, Deus amou pessoas, a tal ponto de que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele deseja a salvação de todas as pessoas. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 4, diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então essa é a vontade de Deus. Primeiro, Ele ama a todos. Segundo, Ele deseja a salvação de todos.
Ele nos arrancou do pecado, nos salvou em Cristo. Para que ele fez isso? Para nos inserir, presta atenção num detalhe, para nos inserir no que nós chamamos de a família da fé. Em Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 19, nós percebemos que nós estávamos sem Cristo, desgarrados como ovelhas, cada um cuidando da sua própria vida. E então, longe do Senhor, Ele nos salvou, e Ele nos congregou, Ele nos trouxe para perto de si, Ele nos tirou da estranheza da nossa vida e nos fez habitar em família e viver como família da fé. Então nós fomos aproximados pelo seu sangue. É um texto fantástico, você pode depois dar uma olhada com calma, Efésios capítulo 2, do verso 11 até o verso 19. Então ele nos deu uma família, que é a família da fé. E nessa família da fé, nós temos que viver em amor. 1 João capítulo 3, do 11 até o 18, deixa isso muito claro, que é dentro da família que nós vivemos a nossa fé, a família da fé. E dentro desta família da fé, nós temos que amar todos, e amar todos é uma coisa muito complicada, porque tem o chato, tem o desregrado, tem o desobediente, tem o malcriado, tem aquele que chega atrasado, enfim, tem de tudo dentro de uma família da fé, dentro de uma igreja. E nós temos que amar, tolerar, respeitar cada uma dessas pessoas. No Evangelho de João, capítulo 13, 34 e 35, o Senhor Jesus, ele deu uma caracterização de quem e de como seriam os seus discípulos. Ele fala: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, não é pela declaração que nós somos conhecidos como discípulos, não é pela nossa postura, apesar de ser, mas Jesus está falando aqui de algo mais nobre, de algo mais palpável, visível, que é o amor. Se nós amarmos, se nós amássemos as pessoas, sem reservas, sem barreiras, sem muralhas, nós seríamos conhecidos como discípulos do Senhor. Então, um discípulo não é fofoqueiro, um discípulo não é trambiqueiro, um discípulo não trata mal as pessoas, um discípulo, entre aspas, não dá coice, não reverbera as suas palavras. Um discípulo, ele ama a todos indistintamente. E essa é a marca que eu gostaria que todas as pessoas conhecessem a Igreja do Nazareno aqui em Lages, a casa do Pai. Que as pessoas olhassem e dissessem: não, lá tem um povo que se reúne, um povo que verdadeiramente vive em amor, um povo que se ama. E eu faço isso, gente, quando eu percebo que alguém se levanta denegrindo a imagem, falando mal de alguém, eu levanto na mesma hora e eu vou tratar essa questão. Por quê? Porque eu não admito que alguém fale mal de uma ovelha, eu não admito que alguém fale mal de alguém que foi criado à imagem e à semelhança do Senhor, porque todos nós estamos revestidos de uma nobreza, todos nós temos algo de especial. Nós podemos até ser diferentes nos nossos jeitos, nos nossos gostos, nas nossas preferências, mas nós somos um corpo e nós temos que aprender a conviver. É que nem dentro de casa, é que nem dentro da nossa família dentro de casa, não é? Eu falo da minha família, da minha casa, nós somos muito diferentes uns dos outros, mas nós nos amamos, nós nos respeitamos, nós toleramos certas coisas, apesar de não ser do nosso gosto principal, mas nós acabamos tolerando. Por quê? Porque é família. E na família, então, a gente tolera, a gente ama, a gente respeita, a gente honra, a gente considera, não é verdade? E o mesmo princípio nós trazemos para dentro da casa do Pai, dentro da casa do Senhor, dentro da igreja onde nós congregamos. Terceira coisa, nós podemos glorificar a Deus vivendo para imitar Jesus. Não é? Deus quer que nós sejamos como Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele estabelece que Deus deu algumas pessoas para apóstolos, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí ele estabelece o propósito, dizendo: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E ele fala no verso 13: até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, ele estabelece um padrão, ele estabelece um alvo. Então eu acredito que nós, na nossa vivência,
Nós temos que ser como Jesus. O nosso padrão de vivência, de conduta, de crença, de postura, de ação tem que ser como Jesus. O nosso modelo é Cristo, apesar de parecer um tanto quanto utópico, mas é o nosso modelo, é o padrão que nós temos, né? Nós não seguimos o padrão de gente, o padrão de pessoas, mas nós seguimos o padrão da Bíblia, nós seguimos o padrão de Jesus. A Bíblia diz que nós somos transformados na imagem de Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18, nós somos transformados de glória em glória. E esse texto me remete a um texto do livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 18, que diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha que coisa bacana. A gente acorda de manhã, às vezes o sol já está entrando dentro da janela, alguns acordam mais cedo, mais de madrugada, mas enfim, o dia nasce, raia, e o sol aparece, ele vai esquentando até chegar a pino, que é o ponto mais elevado, o ponto mais quente, o ponto mais claro, né? Até ser dia perfeito. E assim é a nossa vida. Nós começamos andando com o Senhor e vamos aperfeiçoando a nossa conduta, a nossa caminhada, até que cheguemos à perfeição e à perfeição total, um dia na glória com o Senhor, por ocasião do arrebatamento da igreja. Essa é a nossa fé, a nossa expectativa. Enquanto nós estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo segundo um padrão. E esse padrão é o padrão de Cristo. Jesus fez, eu faço. Jesus viveu assim, eu vivo assim. Jesus evitou isso, eu evito também. Entende o que eu estou falando? Nós temos um modelo. Por que vocês cristãos agem dessa determinada forma? Nós agimos dessa determinada forma porque o nosso Senhor Jesus Cristo agiu dessa determinada forma. Ele é o modelo, ele é o padrão, ele é a base. É dessa maneira que nós nos comportamos. Quarto ponto que eu queria trabalhar com você: nós podemos glorificar a Deus vivendo para servir. E esse é um tema indigesto, né? Hoje as pessoas não querem mais servir, elas querem ser servidas. E Deus nos criou segundo o seu propósito, nos deu os dons, nos deu os talentos, né? Nos deu habilidades. Isso é muito importante você saber, não é? Nós temos dons que nós recebemos da parte do Senhor, nós temos jeitos, nós temos habilidades, nós temos gostos, preferências, e tudo isso foi estabelecido pelo Senhor. Mas especialmente na questão dos dons, quando nós somos cheios ou somos enchidos com o Espírito Santo, nós recebemos pelo menos um dom, que seria, vamos dizer assim, a maneira pela qual Deus quer nos usar dentro do seu reino. Nem todos têm os mesmos dons, nós temos 29 dons espirituais diferentes registrados na Bíblia. E um desses dons certamente você tem, certamente você recebeu da parte do Senhor. Para que Deus deu os dons? Para nós servirmos a igreja, para nós servirmos aos nossos irmãos. Os dons não são para bonito, não são para medir espiritualidade, os dons são para serviço, né? 1 Pedro capítulo 4, 10 e 11, o apóstolo Pedro disse: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um recebeu um dom, e o dom é para serviço da igreja, para serviço dos irmãos. E a última coisa que eu quero trabalhar com você: nós podemos glorificar a Deus vivendo para testemunhar. Então você tem a adoração, você tem o amor aos irmãos, você tem a imitação de Cristo, você tem a vida de serviço e você tem a vida de testemunho. Deus não quer que o seu amor e os seus propósitos sejam mantidos em segredo. Olha só que coisa linda. Deus não quer que a sua ação, que o seu amor, que os seus dons, que tudo isso seja mantido em segredo, mas Ele quer que nós exercitemos isso em meio ao corpo, para a edificação do corpo. Nós precisamos falar de Cristo. Por isso Jesus disse em Marcos capítulo 16, no verso 15, ele disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Em Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20, a mesma coisa. O Senhor Jesus, ele estabeleceu um ide.
Um ide para que sejamos suas testemunhas, um ide para que falemos do amor do Senhor, um ide para que façamos a diferença nesse mundo mau, nesse mundo marcado pelo pecado. Você e eu temos uma responsabilidade, e a responsabilidade que temos é justamente de testemunharmos acerca da morte, da vivência da morte, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A grande pergunta que eu faço é se você, tendo recebido poder, tem se tornado testemunha, conforme Atos 1:8 diz, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra, começando na nossa casa, né, na nossa família, ao nosso redor, na nossa parentela, no mundo, enfim. Você e eu temos uma responsabilidade de falar do amor de Jesus, de transmitir o amor de Deus, enfim, em forma falada e principalmente em forma vivida. A grande questão é, você tem o desejo no seu coração de viver para a glória de Deus? É esse o seu propósito? É isso que você quer? É isso que o Espírito Santo fala com você neste momento? Eu espero que eu tenha, de alguma maneira, conseguido despertar no seu coração esse desejo para viver segundo um propósito maior do que simplesmente ganhar fama, prestígio e dinheiro, apesar dessas coisas serem ou terem a sua devida importância. Mas a vida é mais do que isso, é mais do que fama, é mais do que prestígio, é mais do que dinheiro. Há um propósito celestial, há um propósito no coração do Pai, há um propósito no coração de Deus. E quando esse propósito estabelecido para a minha vida e para a sua vida não é cumprido, além de uma lacuna, vamos dizer assim, na vivência de pessoas, de vivência na igreja, o coração do Pai não é honrado e não é glorificado. E o meu desejo sempre foi e vai continuar sendo honrar ao Senhor antes e acima de todas as coisas, e glorificá-lo com as minhas escolhas, glorificá-lo com a minha postura, glorificá-lo com o meu ministério, com a minha vivência em família, com a minha vivência na sociedade, da maneira como eu sou, tentando ser a melhor pessoa possível. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Vamos orar. Meu Pai querido, com muita alegria no coração, eu agradeço por mais uma vez poder chegar a essa emissora e transmitir a Deus a Tua palavra, transmitir um pouquinho daquilo que o Senhor tem implantado, semeado em meu coração e daquilo que eu tenho conseguido repartir na igreja, e com esse agora que abre a sua casa, a sua família, que recebe essa palavra, eu oro, Deus, para que o Teu propósito se cumpra nessa vida e essa vida seja extremamente feliz e honrada em poder servir e honrar ao Senhor em tudo aquilo que faz nesse mundo, Pai. Eu oro pedindo a Tua graça, a Tua bênção e a Tua paz em cada casa, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família.